Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Novo ano, novas experiências, novas histórias para contar e inspirar você que está sempre nos assistindo e nos acompanhando. Hoje, nesse novo ano, nós vamos trazer a história, nesse primeiro episódio dele, Jabs Emerick. Seja muito bem-vindo a essa mesa, a esse podcast, que o principal propósito é justamente contar histórias que devem ser contadas para inspirar outras pessoas. É um prazer receber você aqui. Que bacana. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contar um pouco da minha história para o telespectador empresário, pessoal da saúde, pessoal que quer empreender e compartilhar um pouquinho aí da nossa vivência, da nossa experiência. Por mais que parece ser novo, mas parece que já viveu 70 anos. Exato. Ô Jabs, a gente quer muito trazer essa experiência, até mesmo antes, quando nós formulamos juntos algumas questões que nós abordaríamos aqui, e eu achei muito interessante mesmo a sua visão, e foi como nós estávamos conversando. O quanto é interessante a gente também não só trazer o que está por trás do nosso empreendedorismo, da nossa jornada empresarial, mas também um pouquinho de quem é cada um de nós. Da vivência, né? Exato, dessa essência. E eu quero muito conhecer um pouquinho mais da jornada do Jabs. Então, eu sei que você estudou fora do país, que foi uma grande experiência para você. Verdade. E eu queria que você contasse um pouquinho de como começou a tua história, até mesmo quando você foi para fora. Primeiro que eu já nasci no meio da tribo dos índios. Então já começa diferente a minha história. Meu sonho sempre foi fazer medicina, ser médico, com esse intuito mesmo que a gente sente durante a nossa jornada de ajudar as pessoas mesmo, de servir. Então eu fiz medicina no Brasil, 1 ano e meio, e aí depois tive uns problemas familiares e tive que transferir para a Argentina. E eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que, inclusive, eu incentivo aos jovens a saírem cedo da casa de seus pais. Jovens saiam cedo da casa de seus pais. Para viver e destravar a mesma mentalidade. Foi o que aconteceu comigo. Então, toda a necessidade que eu passei lá fora e tudo que eu vivi de experiência me tornou o que eu sou hoje. E hoje eu vejo, né? Até que a gente estava falando aqui um pouco antes do processo, que esse processo trouxe a maturidade que eu tenho hoje empresarialmente. E essa decisão de ir para lá, de início ela foi bem aceita ou realmente você foi porque tinha que ir? Cara, essa decisão, em primeiro momento, foi forçada. Porque eu tive um episódio de depressão e minha mãe simplesmente na época virou: comprei sua passagem, você vai terminar a sua faculdade na Argentina. Então foi um incentivo mesmo da minha mãe, entendeu? Ao contrário das mães corujas de hoje em dia, que protege demais. Prender ainda mais o filho ali. A minha falou: vai voar. Então foi isso. Então, até agradeço. Obrigado, mãe. E você também sempre teve esse desejo de empreender. Como que era isso na sua cabeça? Você, apesar de estar cursando ali medicina, né? Como que surgiu esse desejo de empreender ao longo do seu caminho? Cara, eu sou uma pessoa que tem um perfil de nunca estar satisfeito quando está muito calmo. Eu falo que quando eu tô na zona de conforto, eu não tô satisfeito. Então, você sempre busca os desafios. Exatamente. Então, desde quando eu morei na Argentina e depois transferi minha faculdade para o Paraguai, que é outra parte da história, eu sempre tive que estar ali criando situações e tentando buscar oportunidades e negócios para poder me sustentar, inclusive, né? Então, teve até algumas histórias bacanas. Inclusive, uma delas, eu cheguei a vender marmita no sinal. Então, lá na Argentina, tinha que comprar o produto fresco, fazer e depois sair para vender, ia nas portas das faculdades. E aí depois eu vi a necessidade de fazer uma marmita fitness para os alunos, né? Então vendia para os alunos a marmita fit, porque não tinha tempo, né? Só estudando. Então acabou que o negócio começou a dar certo. Então eu sempre tive essa vontade de ter um negócio e sobreviver daquilo e dedicar aquilo. E teve outra história interessante também. Isso já foi no Paraguai.
Eu tinha, acho que era R$400 na conta para passar o resto das 2 semanas do mês, assim, que era para alimentação. E só que na faculdade de medicina, ia ter uma prova que era de cálculo. E era impossível fazer aquela prova sem calculadora. Aí o que eu fiz? Peguei os R$400, comprei tudo de calculadora. E chegou lá na porta da faculdade, só eu que tinha calculadora para vender. Você vendeu pro pessoal. Eu vendi 10 vezes o valor. Então eu sempre tive essa veia. Não vou falar veia, eu sempre tive atento às oportunidades e buscando ela. É igual eu vou te fazer uma pergunta. Quantos carros vermelhos você viu quando veio para cá? Vermelho? Eu acho que nenhum. Então, com certeza passou carro vermelho na tua frente. Mas se eu te falasse, eu te pago R$50 a cada carro vermelho que você vê, o que você ia fazer? Eu vou sair procurando carro vermelho. Você ia procurar carro vermelho. Sim. É assim que nós temos que ser com as oportunidades do dia a dia. Então, enquanto nós estamos saindo na rua, indo para o podcast, indo para qualquer lugar, nós temos que estar atento à oportunidade. Porque ela passa na tua porta. Igual todo mundo fala, é sorte. Não, é oportunidade. E muitas vezes estão nos detalhes. Exatamente. E para você olhar o detalhe, você tem que estar atento. Agora me explica uma coisa. Por que você decidiu cursar medicina? Foi realmente por causa dessa parte minha de querer ajudar, servir, essa parte, vamos falar, de caridade mesmo, né? Inclusive, esse evento que nós vamos falar daqui a pouco é um evento para fazer a caridade, né? É um gratuito para arrecadar alimento. Então, eu iniciei minha jornada com esse intuito. Tá? Que inclusive no final acabou que eu nem virei médico. Mas você chegou a finalizar ou não? Faltou 1 ano e pouquinho para acabar. Tá. E aí nós já vamos para a fase onde você volta, ou não? Você continuou? Então, aí eu já estava morando em Foz do Iguaçu. Tá. Porque eu cursava medicina lá em Ciudad del Este, no Paraguai. E foi quando eu sempre atento às oportunidades, igual eu contei um pouco aqui para você. Eu percebi que em 2019, no final de 2019, algo ia acontecer no mundo. Então eu estava atento ao que estava acontecendo na China, buscando o que eu vou fazer. Nossa, final de ano, os alunos vão de férias, o que eu vou fazer dinheiro? Pesquisando ali e buscando. Que inclusive é até uma figurinha e uma coisa que eu gosto de falar. Não sei se você lembra daquele desenho do Pink do cérebro. Lembro. O Pink perguntava toda noite pro cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Aí o cérebro falava, o que fazemos todos os dias, tentar conquistar o mundo. Então é isso que o empresário e quem quer crescer tem que acordar. O que você vai fazer todos os dias? Eu vou tentar fazer um negócio, eu vou tentar ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro hoje? É assim que tem que pensar já todo dia. Então foi que em 2019... como eu estava morando na Tríplice Fronteira, né, Foz do Iguaçu, ali do lado a gente tem Argentina e Paraguai, eu tinha muita informação do que estava acontecendo naqueles países, mas também atento no que estava acontecendo na China. Pra você ter ideia, naquela época a mídia brasileira estava escondendo muita coisa por causa do carnaval, né? Porque querendo ou não, o carnaval traz muito turismo, traz dinheiro, tem muita coisa envolvida. Eu tinha que ligar o VPN. Para quem não sabe o que é VPN, VPN ele muda o seu IP de local. Então eu ligava o VPN de outro país para eu ter acesso a notícias do que estava acontecendo na China. E eu pesquisando ali, e foi quando a Argentina fechou a fronteira. Eu falei, ferrou, vai vir pro Brasil. E aí eu falei, agora é a oportunidade, né? Então, aí voltamos para aquele outro ditado. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pelo amor de Deus, não estou falando de morte, gente. Estou falando de negócio. Sim. Negócios que quebraram, negócios que fecharam. Então, enquanto uns choravam que seus negócios estavam definhando, fechando, ou eu estava vendendo máscara. Foi quando eu fiz, foi a minha virada de chave empresarial. Então, foi quando eu peguei R$100 mil a juros com a agiota e comprei em 2019 máscara. E naquela época eu já comprei programado para chegar em março, porque o Brasil também já não estava com estoque muito bom. Que até porque você já sabia que ia estourar de fato mesmo depois do carnaval. Exatamente. Foi essa leitura que eu fiz e a leitura foi certa.
Não falo que é sorte porque foi estudo, leitura. E chegou em março, praticamente, só eu tinha máscara no país. Para você ter ideia, a empresa era no meu endereço domiciliar, não tinha nenhum endereço fiscal comercial. Então, na garagem de casa, eu lembro daquelas caixas de máscara, 1 milhão de máscaras na minha garagem de casa, imagina. Eu lembro da carreta chegando, os vizinhos olhando, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Porque você mora na fronteira e já acha que é contrabando. Sim. O que é isso aí? Beleza. Aí eu recebi um telefonema um hospital grande, em Guarulhos. E eles falaram, quantas máscaras você tem? Eu falei, tenho tanta. Ele falou, eu compro todas. Só que você tem que chegar aqui amanhã de manhã. Isso era 6, 7 horas da noite. De Foz do Iguaçu para Guarulhos não chega assim rápido. Era no mínimo 24 horas de carreta. Sim. Aí eu fechei a venda, falei, agora ferrou, como que eu vou entregar? Aí eu tive outra sacada. Eu fui lá no aeroporto. Cheguei no aeroporto e falei, cara, vou fretar um avião. Vou ver o que eu consigo aqui. E aí, coincidentemente, vamos falar assim, que a sorte tá para quem vai atrás, né? Encontrei um cara desesperado, porque ele vivia de frete domiciliar. Tá. E ele falava, cara, o que eu vou fazer? Fechou tudo, eu não sei, eu sobrevivo disso. Aí eu falei, cara, eu tô com as máscaras ali, você não arranca os bancos, vamos levar isso pra Guarulhos? Ele, fechado. Aí arrancamos os bancos do jato. E colocou. Enchemos de máscara para levar a primeira leva, para segurar a venda. E aí foi isso. E aí que inicia a minha verdadeira jornada de empresário. De empreendedorismo. Tá. Então, assim, você... Desde o início ali, você viu as oportunidades e você correu atrás. Exato. Isso se dá muito a você ser uma pessoa detalhista. Sim, Uma total. pessoa atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor. Pode ser do meu signo, talvez. Sou virginiano, chato. Perfeccionista. Quais foram os maiores desafios que você teve nessa fase? Cara, o maior desafio foi o crescimento rápido, né? Sem estar esperando e sem estar preparado. E ter que trocar a roda do carro a 200 km por hora. Então, eu tive que aprender muito rápido sobre fiscal, tive que aprender muito rápido sobre compras, sobre liberação de Anvisa, de vigilância sanitária, documentações que você tem. Porque o empresário, você tem que entender, eu falo que você não precisa ser expert em uma coisa, você tem que saber um pouco de tudo, né? Então, teve muitos erros, né? Muitos erros. Porque... como foi tudo muito rápido, eu tinha que entregar, faturar, mas aí não entendia muito de fiscal, era para outro estado, aí diferença de imposto, aí foi meio na raça, né? Então, e também licitação, a gente começou a mexer com licitação na época e não entendia como funcionava direito. E aí foi isso, a dificuldade foi a falta de conhecimento. É o que a gente falou antes de volta lá, para o processo, porque às vezes hoje... O mundo está muito rápido, ansioso, sim, principalmente a nova geração, e não quer viver o processo. Então foi isso, eu não tive o processo. É como se as pessoas não tivessem tempo para esperar. Exatamente. Né? Acelerar o processo, sim, é bacana, porque você quer correr atrás, né? Às vezes você trabalha mais tempo que o outro, então você está acelerando o processo. O problema é que eles não querem viver o processo, já quer chegar no resultado final e quer pular essa etapa. Até eu ia te perguntar, quais foram as primeiras iniciativas que você colocou em prática como empreendedor ou empresário? Poderia-se dizer que foi essa de ter que começar a aprender tudo? Exatamente. Muito rápido? Exatamente. Porque eu tive já a necessidade de sair da garagem de casa e abrir um endereço fiscal num galpão pequeno, na época. Então, para eu fazer isso, eu tive que começar a pesquisar. Mas como que eu faço isso? O que tem que ter de documentação? Mas aí, que eu tenho que... como que eu vou me enquadrar aqui fiscalmente? Vai ser simples, presumido, lucro real? Qual que é a minha margem de lucro para ver qual que vale mais a pena? Então, aí eu comecei a correr atrás. E aí, eu falo que o empresário ele tem que saber... Eu falei, tem que saber de tudo. Então, eu tive que aprender a comprar.
Tive que entender que, dependendo de onde que eu comprava, o crédito da compra era baixo e não valia a diferença de preço do outro Sim. lugar. Então, você tive que aprender sobre logística, né? Para você até melhorar os custos da operação. E foi isso. Tô tudo na correria, na raça. Nesse momento, alguma história te marcou? Cara, o que me marcou foi em 2021. Essa história me marcou bastante. Porque em 2021 eu fiz outra leitura de mercado, que foi quando faltaram os medicamentos de intubação, né? Não sei se você lembra disso. A gente escutou muita história. Inclusive, a gente antecipou, fez outra antecipação e estava preparado para trazer a primeira importação para o Brasil. Tá. Que foi quando a gente trouxe os remédios da Índia, importamos para a Unimed Araçatuba. Inclusive, a Unimed Araçatuba foi muito rápida e eles foram poucas das Unimeds que ficaram sem um medicamento. E nessa leva que chegou da Unimed Araçatuba, e aí toda a mídia foi em cima, né? Acabou que trouxe mais clientes. Só que como os clientes de hospital, compradores de hospital e até os diretores de hospital não são acostumados e não estavam acostumados com importação e o time desse processo e que não é rápido, né? Para você trazer lá da Índia ou da China, não é uma semana, né? Tem toda a parte de documentação, liberação. Sim. Então, teve um dos hospitais que eu recebi um vídeo de intubando um paciente amarrado na corrente. Então, tipo assim, pra mim, aquilo ali, que sempre quis servir, ajudar as pessoas, foi tipo assim, foi noite sem dormir, eu me sentindo culpado por aquilo. Mas aí, na verdade, é o processo de importação e realmente foi um erro, né? De não estar preparado. Sim. Mas acaba que a gente se sente culpado. Então, esse eu falo que foi uma história que marcou. Foi um choque pra você. Foi doído. Ô, Jabes, e me fala uma coisa. Após isso, você começou a atuar muito também na indústria farmacêutica, né? Isso. Como que foi esse começo? Aí depois, só para não perder a história. A jornada, né? Para ter nexo. Então, aí depois que eu tive em Foz e comecei a prospectar clientes aqui no interior, eu percebi o quanto rico é o interior de São Paulo e quando eu me deparei, 80% da minha carteira de clientes estava no interior de São Paulo. Então, foi quando eu transfiro minha empresa para Araraquara. E aí eu venho morar em Ribeirão Preto, tá? Isso em 2000 e... já faz uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, não lembro. Tá. De cabeça. E aí foi quando eu transferi e eu vim com um sócio, né? E aí eu tive um problema com esse sócio. Normal também, né? O empresário, quando também vai ter os primeiros sócios, vai aprender a apanhar muito. Também é outra escola que eu tive. Hoje eu tenho sócio, inclusive eu tenho sócio, o Gilmar, a gente se dá super bem. Mas eu tive alguns sócios que na jornada você vai aprendendo, né? Que quanto mais você alinha antes de juntar, é melhor, né? Do que depois dar os problemas. Exato. Então eu tive um conflito ali com o sócio e foi quando eu saí dessa distribuidora e recebi um convite da indústria farmacêutica para trabalhar como representante. Tá. E eu tomei a decisão de me colocar como aprendiz de novo. Que eu falei, cara, vou tirar esses meses aí, esse 1 ano, não sei, para me tornar mais técnico, né? Porque com essa parte que foi muito acelerada de aprender como ser empresário, eu achei que estava faltando eu me tornar um comercial melhor. Porque a pandemia eu não falo que foi parâmetro para se tornar comercial. Sim. Porque era quem tinha, comprava, era igual leilão. Né? Então, foi quando eu tomei essa decisão. E fiquei um tempo na indústria farmacêutica para me tornar um comercial melhor.
E foi quando eu tive a melhor experiência comercial da minha vida. Inclusive, eu falo que a indústria farmacêutica ela só produz águia. Quem é a maior escola hoje de vendedores do Brasil. Então, aprendi como que é se relacionar, que nem sempre você vai vender, mas você precisa estar ali constante, prestando assistência, se importando realmente pelo cliente, pela pessoa. Que hoje o pessoal só quer vender. Sim. E não quer criar verdadeiros laços, né? Esquece da primeira etapa da venda, que o pessoal digital fala que é o rapport, né? Que é a conexão. Ele esquece de conectar verdadeiramente com o cliente, esquece de mostrar para ele que ele interessa pela história dele, pela família dele, por que está acontecendo com ele. Eu já fui atender cliente que eu fiquei de psicólogo. O cara não comprou nada, só escutando ele reclamar da esposa. Entendeu? Mas que para ele naquele momento foi totalmente importante, fez a diferença. Totalmente importante. Então, eu falo que a venda ela se torna consequência de um processo real. Né? Principalmente hoje com o mundo digitalizado, robotizado, com IA, com atendimento de robô mesmo. O mundo precisa ser mais real, mais humanizado. E aprender tudo isso foi o seu maior desafio quando você entrou na indústria farmacêutica? No começo foi porque você, principalmente quando é mais jovem, a ansiedade já está em você. Então, a ansiedade atrapalha, né? Porque você quer acelerar, quer lá tirar pedido, quer vender, quer ganhar dinheiro. Só que depois eu entendi, calma, respira. Ele nem te conhece, ele nem confia em você, não sabe nem se você é mesmo da indústria. Calma, vai aos poucos, vai plantando, vai semeando. Então, esse foi a minha dificuldade no começo. Mas depois eu entendi o jogo e aí eu tenho relacionamentos desde aquela época até hoje, que eles mandam mensagem, nunca mais fui atendido com ninguém igual você. Isso é gostoso quando a gente recebe esse retorno, muito bacana. Né? Ô Jabs, e assim, se você pudesse definir em uma palavra, o que foi fundamental para o seu sucesso nessa fase? Foco. Fundamental. É o foco. Foco e disciplina, porque eu acho que você falou uma palavra, mas são duas importantes. Tem que andar junto. Uma tá ligada à outra. Andar junto. Maravilha. E aí, continuando aqui, você também hoje tem uma sociedade em uma clínica. Sim. Conta para nós um pouquinho. Então, continuando um pouco dessa sua jornada, que você entrou para a indústria farmacêutica, você teve todo esse know-how de conhecimento, de comercial. Como que isso se estendeu até depois para uma sociedade? E aí depois eu abri novamente uma distribuidora só minha, eu tenho até hoje, que é meu principal negócio, inclusive. E aí eu me mudo para Rio Preto, porque eu separei da minha ex-mulher e vim para cá cuidar porque eu tenho uma corretora de seguros aqui em Rio Preto também. Tá. Então eu vim para cá cuidar dessa empresa. E foi quando eu conheci a doutora Paola Brocanello, que hoje é minha esposa. E como eu já estava no mercado de distribuição, e o mercado estético é um mercado que eu sempre me interessei fazer parte, tô acompanhando o crescimento nesses últimos anos, e também queria fazer parte na distribuição, não só como tem a clínica. Então foi quando a gente decidiu se tornar, além de marido e mulher, sócios também na clínica. E aí a gente iniciou essa jornada, graças a Deus está indo super bem. E como eu já tinha relacionamento na indústria, eu trouxe a indústria para dentro da clínica, que foi a CIMED. Então a gente teve algumas visitas lá com a CIMED, conhecemos o João, a Dib, a Carla, o Pedro, a Juliana. Então acabou que a gente criou um vínculo de amizade também, que foi legal, que essa história hoje eu sou distribuidor da CIMED no Noroeste Paulista da linha de estética, só que foi uma frase que o Pedro, que é diretor da linha, falou, que a gente vai voltar, que a gente estava conversando. Tá.
Jabs, você chegou aqui primeiro sem mostrar interesse. Não pedindo, não querendo, igual os outros. E aí é uma frase que eu até comentei com você, que eu falo, que eu aprendi com o Jean Guia Diniz, que é um bilionário, o segundo maior da educação do país, do ser educacional. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci e isso eu pratico na minha vida. Primeiro seja interessante para depois ser interesseiro. Então foi o que aconteceu com a CIMED. Eu demonstrei ser interessante para eles, para depois eu ser o interesseiro, vamos falar assim. E hoje eu tenho a representação na distribuição exclusiva no Noroeste Paulista do Millimetric Pro, que é a linha de estética da CIMED. Foi dessa forma, então, que nasceu essa parceria entre vocês. Exatamente. Foi através da clínica, junto com a minha esposa. E eu vi o perfil do cliente, né, da estética. Então, ele é muito varejista, muito, vendi um procedimento amanhã, eu vou comprar hoje, né? Então, como tem essa parte logística, operacional, muito, tem que ser muito rápida, foi depois que eu fiz a sugestão, usando exatamente esse argumento. Entendi. Para eles. Ô Jabs, antes da gente falar agora um pouquinho sobre esse evento, que está quase chegando, eu queria saber de você. Hoje, quando você olha para a tua jornada de tantas conquistas e oportunidades que você foi atrás, você foi lutando, o que mais te deixa orgulhoso? Cara, eu falo que eu alcancei coisas maiores do que eu imaginava. Então, às vezes, eu falo que nem orgulhoso. Eu, às vezes, eu acho que nem merecedor de tudo isso eu sou. Porque eu sou um ser humano igual a todo mundo. Mas é muita coisa que aconteceu, muitas bênçãos Deus tem derramado. E, na verdade, é só gratidão que eu tenho. É isso. E quando você olha para a tua trajetória dessa mesma forma, qual que é o momento mais significativo que você teve? Significativo? Em que sentido você fala? O que mais te marcou? O que mais foi uma virada de chave? O que foi mais virada de chave foi eu me posicionar espiritualmente. Entender que a gente tem que ter 3 pilares na vida, estar em harmonia, que é o espiritual, o corpo e nossa mentalidade. Então, quando eu entendi que eu tenho que me dedicar a essas 3 áreas, e essas 3 áreas têm que estar bem junto, foi quando minha vida deu o verdadeiro up. Não é fácil, né? Não é fácil você ter que acordar cedo, orar, fazer sua devocional, ler sua Bíblia, fazer um esporte. Inclusive, eu indico fazer o esporte. O esporte também tem mudado ainda a minha vida. Tanto na parte de construir melhoras devagar, né? O tijolinho que a gente fala, como de disciplina, de foco. E também tá procurando sempre estudar, fazer terapia. Hoje em dia, todo mundo precisa fazer terapia. Façam terapia. Essas são as dicas que você daria para uma pessoa que ela busca ser sua melhor versão? Com certeza. Essa é a minha dica. Depois que eu implementei isso na minha vida deu um boom assustador. Assustador. E eu falei em ordem aqui, não sei se você reparou. Né? Primeiro, cuida do espiritual, né? Inclusive, que é o mais importante. Inclusive é o bíblico. Buscar em primeiro as coisas do céu e as outras vos serão acrescentadas. Então, busque primeiro a Deus, seu espiritual. Cuida do seu corpo. Gente, não existe CNPJ forte em CPF fraco. Vai fazer uma academia, vai fazer um esporte. Não fica com moleza, não. E em terceiro tem que estudar, cara. O mundo tá muito rápido, a tecnologia tá engolindo um monte de gente já, um monte de profissão. Se você não estiver por dentro do que tá acontecendo, vai ficar para trás.
É igual eu falo, ó, inclusive quem não usa o ChatGPT hoje já tá perdendo, já tá por fora, já tá para trás. Já tá sendo básico, né? É o básico do básico. Já, quem que é o Jabs antes e depois da espiritualidade, já que a gente falou e você disse que foi uma grande virada de chave para você. Como que você se olha antes de você buscar isso e hoje? O Jabs antes era um moleque, menino. Hoje o Jabs é um homem, o Jabs hoje é família. E eu diria uma palavra a mais, responsável ao extremo. Isso é verdade. Isso. Chega a ser até meio louco de responsável, isso é verdade. E como que você faz para gerir tantos negócios, dar conta de tudo isso e ainda assim cuidar do teu espiritual, do teu emocional, do teu corpo? Tem que dosar os tempos e estar presente nas situações que está reservado para aquele tempo. Se é o tempo de orar, de fazer devocional, ler a Bíblia, é se desligar e focar naquilo. Se é o tempo de treinar, esquece o celular e treinar. Você consegue fazer isso? Não conseguia, mas hoje eu consigo. Tá? Foi hoje eu consigo. muito treinamento até criar um hábito? Muito treinamento para criar um hábito. Inclusive, até de vez em quando, às vezes, a gente erra, né? A gente tem que se policiar. E tá tudo certo, né? Exatamente, porque eu falo até que no almoço eu tenho me policiado melhor, porque às vezes você tá na adrenalina do dia a dia, de negócio, aquela loucura, o celular não para, 50, 60 pessoas, 100 pessoas por dia falando com você. Sim. E aí o almoço eu tenho reservado para comunhão com a minha esposa. Então a gente tem desligado o celular e ficado ali 40 minutos, meia hora, para ter esse momento. Então é dosar o tempo e acordar cedo, né? Para dar tempo de fazer tudo. Ô Jabs, agora vamos sim partir para esse que é um dos momentos mais importantes também que você está trazendo, que é o Revolução Estética Experience. Pode falar. Esse evento foi mais um resultado dessa maneira minha de estar atento às oportunidades. Então, eu fiz uma negociação com a CIMED e me veio à mente de fazer uma sugestão para que a gente posicionasse a marca do Millimetric Pro na região, né, pelo volume que a gente adquiriu. E foi aceita essa sugestão. E foi quando a gente idealizou esse evento. Então, dia 4/2, no Teatro Paulo Moura, ingresso gratuito, para quem não adquiriu ainda, só ir lá no Simpla. A entrada é 2 quilos de alimento. Nós vamos estar doando para o projeto Maquininha do Futuro, do vereador Bruno. Então, vai ter o João Adib, né? Vai vir palestrar. E além dele vir palestrar para falar dar um pouco da cultura da CIMED, falar das técnicas de venda da indústria farmacêutica, como é que eu falei, é a melhor hoje Sim. do Brasil, disparado. Vai falar sobre empreendedorismo. Eu também vou palestrar um pouco e falar um pouco de vendas, de mentalidade empreendedora. O João também vai na inauguração da clínica, né, que a gente está inaugurando a nova clínica lá no Georgina. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade aí para quem quer estar perto de quem realmente construiu de verdade, né? Para quem quer ter essa virada de chave. Virada de chave. Além do João, e você tem mais pessoas que vão participar também, levando conteúdo? Sim. O Pedro, que é o diretor da linha do Millimetric Pro, vai estar lá para falar um pouco da linha, do que vem aí, para o pessoal conhecer, né? Que a CIMED hoje ela se tornou grandes, vamos falar assim, fazedores mesmo, não vou falar fabricante, porque ele até revolucionou o mercado da indústria farmacêutica, porque antes a indústria farmacêutica era só fabricante de fórmula, né? Sim. Pegava a fórmula química do dipirona, jogava na máquina, escalava e soltava dipirona para todo qualquer lado. O João ele conseguiu transformar a produção dele em grandes marcas. Então hoje ele tem o Carmed, tem o Lavitan, agora tem o Millimetric Pro e tem outras marcas aí. Então eu falo que ele está revolucionando mesmo. E o João Adib é um empresário que construiu de verdade, né, cara? Ele não é mentor de palco, não é fake. Qual que é o grande propósito em relação ao público que vocês buscam
na questão, a pessoa que entrar lá, vocês querem que elas saiam como? Cara, que elas saiam de lá com tesão de vencer na vida. É isso que a gente quer. Quer que saia de lá para aplicar o que aprendeu ali mesmo. Até porque 2025 vai ser um ano difícil. Então, ter acesso a novas informações, a novas ideias, para voltar para o seu negócio, para sua casa com mais vontade, é isso que a gente quer. Uma palavra que define e faz toda a diferença para quem busca empreender. Venda. Se torne um vendedor. Primeira coisa. Empresa sem faturamento, você pode ter o resto, tecnicamente ter o melhor produto. Se você não vende, não adianta bosta nenhuma. Maravilha. Bom, se conversando com você aqui a gente já se sente inspirado por essa jornada, pelas oportunidades, pela visão clara do que você traz, imagina ter você, o João Adib, Pedro... E ainda tem um segredo aí que vai falar do marketing. Depois, isso aí ainda não posso soltar. Mas é um fenômeno do marketing aí que também está relacionado a grandes marcas. E a gente vai soltar aí na próxima semana. Serão para quantas pessoas? 1.000 pessoas. Tá? 1.000 pessoas. Maravilha. Para quem não sabe também... e tem acesso à versão digital da revista, você clicando na propaganda, ele já te direciona para o Simpla, tá? Às vezes é uma forma mais fácil também para quem quer adquirir a sua cadeira. É isso aí. E corra porque o ingresso é limitado, hein? Jabs, a gente, como revista, como um veículo de comunicação, já tem entrevistado tantas pessoas e conhecer pessoas diariamente pelo nosso trabalho, quando a gente conhece histórias como a sua, a gente se sente honrados, né, privilegiados por ter pessoas que realmente estão aqui fazendo a diferença, o que eu mais gosto, eu comento aqui com o pessoal, é de conhecer histórias de pessoas que vieram através dos seus esforços mesmo, né? Porque isso serve de inspiração para tanta gente que busca mudar de vida, melhorar seus negócios, né? Então, que esse conteúdo que a gente esse bate-papo, ele possa chegar a pessoas que realmente olhem, que ajude, né? escutem e veja que é possível sim fazer a diferença, crescer, né? E tudo depende muito de nós, como dependeu muito de você, né? Se você ficasse esperando as oportunidades acontecer, talvez elas não teriam chego até você. Saiam da zona de conforto e vá em busca. Não fique se vitimizando, achando que você não consegue, que você consegue. É só você querer ir atrás. Maravilha. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa mesa aqui. Eu falo que ela é transformadora porque a gente consegue sempre inspirar as pessoas com os nossos entrevistados, assim como foi hoje. Obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração, por tanto insight valioso que você trouxe aqui. Obrigado. E, para quem quer mais, já sabe, né? Tem um evento maravilhoso chegando. Meu amigo, valeu. Um abraço. Obrigado, viu? E nós vamos ficando por aqui com o nosso primeiro podcast do ano. Ao longo de 2025, a gente tem certeza que, assim como o Jabs, teremos várias histórias que elas merecem ser contadas e vão sim mudar a sua forma de enxergar a vida. Obrigado e até a próxima.